Desejamos um bom dia de preparação para cada um dos irmãos, amigos, nossos familiares. Nós estamos passando por algumas dificuldades aqui com a transmissão das lives. Essa semana tivemos viajando também, e em outros momentos o problema aqui da internet na cidade continua bem ruim, bem precário. Então pedimos assim paciência de vocês. E pedimos também que não deixe de apoiar o trabalho nosso aqui. Eu quero, nesse sábado, meditar com vocês um pouco sobre esse tema aí que eu coloquei. Coloquei um tema e um subtema para ficar mais explícito o assunto um pouco. Tomando a sua cruz tomando a cruz, e em seguida eu coloquei o cristão e o sofrimento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E faz parte também, é a partir daquilo que a gente tem aprendido lá em Atos, que vou falar aqui um pouco com vocês a esse respeito. A gente já viu nas últimas semanas sobre o novo nascimento. Eu já falei também sobre regeneração um pouco. A regeneração está ali junto com o novo nascimento, mas não deve ser entendido como sendo exatamente a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou falar um pouco mais em termos teológicos hoje, como geralmente aos sábados a gente faz, sem perder o foco na edificação espiritual de nossas vidas, mas é importante que a gente, em algum momento, se aprofunde um pouquinho mais, reflita com um pouquinho mais de profundidade acerca de algumas verdades que nos ajudarão a nos mantermos numa compreensão adequada da Escritura, mais correta da Escritura, tá bom? A gente está lá iniciando o capítulo 11 de Atos, então a gente está ali naquela festa, né, naquele momento. Acabamos lá o capítulo 10 sobre a experiência de Cornélio e sua família, a igreja ali com uma grande comissão, né? Pedro e outros discípulos foram anunciar o evangelho, então, eles foram de fato a Cornélio. Eles batizaram e eles permaneceram por um tempo a convite dos novos irmãos, para que, com certeza, eles fossem melhor esclarecidos acerca de tudo aquilo que o Senhor nos ordenou. Então, a gente vê a grande comissão em progresso, lá em marcha, em Atos dos Apóstolos, e a gente viu o novo nascimento daquelas pessoas. A gente precisa pensar na nova vida, tá certo? Na nova vida. E isso traz para a gente algo muito interessante, que é um colocar de maneira exposta dois modos de cristianismo. E é claro que se são diferentes, se são dois modos e não um apenas, para que um esteja certo, o outro necessariamente vai estar errado, tá bom? Então, mas se já começa o discurso por aí, então você vai advogar se está certo, pastor, e os demais estão errados. Bom, nesse momento essa não é a questão. A questão é julgarmos pela escritura e pelo ensino dela o que é bom e mal, o que é certo e errado, o que é verdadeiro e o que é falso, tá bom? Então é por isso que a gente precisa aprender, a gente precisa se doutrinar, sermos doutrinados na palavra do nosso Deus, termos de fato conosco quais são as doutrinas das Escrituras, para que a gente possa, então, continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. Bom, a todos vocês, mais uma vez, o nosso bom dia de preparação para cada um. Desejamos que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos nós. Aqui conosco, alguns irmãos aparecendo no chat. Estou com uma dificuldadezinha aqui. Nossa irmã Ivone, minha esposa, aqui conosco. O presbítero Fabrício, o login do Lar Reformados Confessionais, o Jorge. Você deve ter ascendência alemã, né, Jorge? Por causa desse sobrenome que você tem, aí que eu não vou me arriscar pronunciar não, tá bom? Mas é uma alegria tê-lo aqui conosco.
Desejamos que Deus abençoe você e todo o nosso amado povo gaúcho, povo forte, bravo dessa nação, um estado que sempre ajudou muito, né, com aquilo que produziu e produz, ajudou muito a nós aqui, o povo nordestino, né, já que o Nordeste não é uma área necessariamente de grande produção, de grande desenvolvimento, que, portanto, não gera o suficiente para pagar suas contas. A gente precisa de estados fortes como o Rio Grande do Sul, que sempre ajudou no progresso do nosso país. Deus abençoe vocês, tenham gratidão a Deus pelo povo gaúcho, pelo Rio Grande do Sul. Tenho muita vontade de conhecer, nunca fui, nunca estive, mas desde garoto tenho muita admiração. Deus abençoe a todos. E Jorge está falando lá de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Acho que Jorge já participou aqui em algum outro momento conosco. Vamos ter uma palavra de oração, meus irmãos, tá certo? E aí a gente vem aqui para essa reflexão, tá bom? Até pelo título aí provisório que eu coloquei, tomando a cruz, né? Tomando a sua cruz. A gente já sabe que aí já pressupõe aquele momento, aquele ponto alto da nossa vida, quando os nossos olhos são abertos, quando o Espírito do Senhor nos aplica o Evangelho, quando passamos a entender um pouco, crer em Cristo, então é o momento de segui-lo. Mas para isso, é necessário negarmos a nós mesmos, a gente já falou aqui em algum outro momento, na verdade, mais de um momento já falamos aqui no canal, sobre a autonegação. O mundo, a psicologia moderna, todo mundo ordena que a gente faça uma autoafirmação de nós mesmos. Não, meus irmãos. O verdadeiro cristão, ele não trabalha com autoafirmação. Pelo contrário, nós repudiamos o mal e o pecado em nós, que ainda habita em nós. Então, é uma autonegação. Negue-se a si mesmo. Hoje a gente vai falar sobre tomar a própria cruz, o cristão e o sofrimento, em face à regeneração, né? Logo após o novo nascimento, a regeneração, tá certo? Então, a nova vida, né? Não apenas um novo nascimento para uma nova vida, tá? Claro que a nova vida pressupõe que houve um novo nascimento, né? A vida pressupõe o nascimento da gente, mas aí nós temos um fato e temos que ter agora que lidar com as consequências do fato, né? O nosso modo de vida, tá bom? Então, somos uma nova criação, novas criaturas. Nossa conversa aqui, depois da oração, já suscita aqui, né, já vários pontos de partidas dentro da Escritura, textos que nos orientam a esse respeito, tá bom? Vamos orar? Te damos graças, Senhor, te louvamos por esse dia de preparação, estamos completando mais uma semana e tivemos dentro dessa semana contando com o teu cuidado, com a tua ajuda, tivemos o privilégio de visitar familiares, nossos pais, tios, te louvamos por isso. Te pedimos que tua boa mão continue colocada sobre a vida da nossa família, das nossas famílias, tanto a minha família natural, quanto a Divone, minha esposa, mas também as demais famílias que estão aqui representadas nessa manhã, através de nós. Que o Senhor continue derramando graça também sobre os nossos irmãos, sobre o povo gaúcho, depois de tudo que eles passaram e ainda passam pelas consequências do que fatalmente houve tão recentemente na história desse Estado tão importante para a nossa unidade federativa. Nós queremos te louvar, Senhor, por tua igreja também, em todos os lugares, especificamente o louvamos pela nossa igreja local, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, pedimos que o Senhor dispense o teu favor sobre cada um. Perdoa-nos nessa hora dos nossos pecados e nos dá a tua orientação, a tua direção, pela operação do teu Espírito, nos conduzindo a toda a verdade através das Escrituras. Nos ajuda em todo o tempo, nos edifica a nós que já fomos alcançados pelo poder do Evangelho, e aqueles amigos, irmãos que estão aqui, que ainda não chegaram ao pleno conhecimento da graça salvadora de Cristo, que o teu Espírito, na vida dos teus eleitos nessa manhã, faça isso. Que esses instantes comuns
de um sábado se torne num momento especial de festa nos céus, por alguém que venha chegar ao arrependimento para a vida eterna e a fé salvadora em Cristo, nosso Senhor, em nome de quem oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Normalmente a gente ouve as pessoas falar sobre o novo nascimento, né? As pessoas, digo, nas igrejas, né? Seja que igreja for. Se é igreja, aí já sabemos que a gente está falando de religião cristã. E aqui eu estou abrindo bem o leque, né? Até esse momento, abrindo bem o leque. Qualquer pessoa que se diga cristã tem uma relação, né, favorável ou desfavorável à questão da igreja. A gente já discutiu um pouco sobre desigrejados, que eu lamento dizer isso, de vez em quando a gente lida aqui com amigos, irmãos queridos, que declaram sua posição de não estar numa igreja e não querer participar. Bom, é bem verdade que na igreja também a gente passa por desgostos, passa por tristezas, né? Como também a gente causa desgostos e tristezas a outras pessoas, tá bom? A gente nem sempre está de acordo com o ensino que determinada igreja tenha, e até aí até é bom que a gente entenda assim, porque nem toda igreja é igual. Se fosse, não tinha mais de uma, né? Então, o grande problema que se estabelece é que igreja de fato não salva. E aí vem a despreocupação de muitos em não permanecer numa igreja. Por outro lado, é tão verdade também que não existe salvação fora dela, tá? Fora de uma igreja verdadeira, de uma igreja que não estamos julgando aqui se ela é muito certa, se ela é menos certa, se ela é, enfim, essa não é a questão, né? Se ela é mais pura ou menos pura, que é uma linguagem mais confessional, mas se ela ainda permanece sendo igreja do Senhor, essa é a questão, tá certo? Ou se pelo menos, ainda que se esforçando muito, a gente entenda que determinado grupo é a igreja do Senhor, mas a gente está vendo que ela, nos últimos tempos, tomou um caminho de distanciamento da palavra. E cada vez mais que ela caminha para longe das Escrituras. Então é bom a gente refletir. Graças a Deus que há muitas igrejas, né, onde a gente possa, não permanecendo em uma, nos deslocarmos para outra. Mas é verdade que igreja não salva, mas que não há salvação fora dela, tá certo? A não ser que por meios extraordinários, dependendo muito e muito mesmo do contexto, Deus faça algo de maneira diferente, tá? Então, a questão primeira que eu quero colocar é essa. Uma outra coisa é que o novo nascimento, né, que é muito falado, propalado por todo tipo de igreja, e se a igreja é cristã, se é verdadeiro ou não, não é a questão no momento. Sempre é falado do novo nascimento, a conversão, né, que é uma outra forma de nos referirmos ao novo nascimento, mas pouco ou quase nunca se fala sobre a nova vida, tá? O fato de que um dia eu fui convertido a Cristo por Ele, através da pregação do Evangelho, não quer dizer que de lá para cá eu tenho adotado uma nova postura, uma nova vida. Eu posso até ter nascido de novo. A gente não vai entrar muito nesses méritos, mas como eu vivo, vai dizer muito sobre isso, tá? Não adianta muito eu ficar pesando a mão em afirmar eu nasci de novo, né? Inclusive as pessoas falam de maneira até errada, né? Na maioria das vezes, eu me converti, não. Se eu me converti, essa conversão não tem valor para Deus. Agora, se Deus me converteu pela pregação do Evangelho, ele fez com que o seu Espírito Santo aplicasse não só as convicções necessárias do que Cristo fez por mim, mas aplicasse em mim os benefícios graciosos do que ele fez por mim. Então, isso vai me colocar numa nova dimensão da vida. O meu modo de existência agora é outro e deve condizer com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Essa nova vida é o que a gente chama de regeneração também. Há outras coisas, tá?
há outras coisas que pertencem, santificação, justificação, há muita coisa que pertence a isso na ordem da salvação, a ordo salutis. Mas a regeneração, logo após a conversão, é a primeira coisa, é o ponto inicial da nossa vida, tá certo? Então, uma coisa que a gente precisa ter consciência e que é um divisor de águas no entendimento sobre o verdadeiro cristianismo, daqueles outros cristianismos que não podem ser em um mesmo momento a mesma coisa, o que diferencia, né, e que deve ser observado por nós, meus irmãos, é como a gente lida com a questão do tomar a cruz, do assumir o preço de sermos discípulos de Cristo. Assumir, portanto, que a nova vida, o novo nascimento que abre a porta para uma nova vida, para a vida com Cristo, a vida fora do império das trevas e no reino da luz do Filho amado de Deus, não gera o que a maioria dos cristãos, aspas aí para esses cristãos, tá? Vamos com calma aqui. Para a maioria das pessoas que assume o nome de cristão sobre si, prevalece que ser crente é estar imediatamente no paraíso. Que se tornar cristão é, portanto, ter uma vida de regalo, uma vida tranquila, uma vida sem problemas, vai virar um mar de rosas, e aí a gente vai entrar no evangelho que Satanás e os seus, eles pregam, né? Enquanto o nosso Senhor Jesus disse, vocês querem realmente me seguir, então saibam que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Saibam que no mundo vocês terão muitas aflições. Saibam que, sendo meus discípulos, eu vou enviar vocês como ovelhinhas no meio de lobos. Saibam que vocês padecerão. Saibam que vocês sofrerão. Esse é o evangelho de Cristo. O evangelho de Satanás e do mundo, né, do cristianismo de Satanás, ele prega o seguinte: pare de sofrer agora, né? Mas isso não vai entrar em extrema oposição. Isso não é, essa mensagem não é o extremo oposto do que Cristo advertiu a gente, que o tomar a cruz é assumir o preço, pagar o preço. Não é verdade que Cristo também disse que, por causa dessa nova vida, até os nossos pais, muitas vezes, muitos pais se levantarão contra os filhos dentro de casa, filhos se levantarão contra os pais. O seio familiar será o primeiro campo de batalha que a gente vai ter por causa da nossa fé em Cristo. E que o restante não vai ser nada diferente disso, pelo contrário, vai ser até pior, vai ser mais agressivo, mais hostil a nós. Não é verdade que a amizade com o mundo corresponde à inimizade com Deus, e o contrário é a mesma verdade, de que a amizade a Deus é inimizade ao mundo? Então, nessa verdade antitética, né, onde é que a gente está encontrando espaço para uma síntese das coisas? Não há, não há, tá certo? Não há. Então a gente precisa compreender que a verdadeira a conversão não vai tirar aplausos e não vai tirar da nossa família e das demais pessoas apoio à nossa nova vida, à nossa postura, tá certo? Vivíamos escravos da vontade, da nossa própria vontade, a vontade da carne, os desígnios da carne, sobre a influência de Satanás, sob o assédio do mundo, tá? Mas essa é a velha vida, a nova vida a gente está escravo da vontade, mas agora da vontade de Deus. E por isso mesmo a gente não vai ter como experimentar uma nova vida sem experimentarmos os problemas, os problemas. O verdadeiro cristianismo, ele nos abre os olhos para a real realidade das coisas. Pastor, que redundância, que coisa boba. Não, não é bobo não, isso é carregado de sentido. Francis Schaeffer foi quem cunhou algumas frases como essa. A real realidade, a verdadeira verdade,
Por quê? Porque ele sabia que desde os seus dias, lá nos anos 60, 70, 80, comecinho da década de 80, ele faleceu em 84, eu tinha 10 anos de idade, ele sabia que estava lidando, dialogando com um mundo relativista. E se o relativismo alcançou a dimensão moral da vida, né, então tudo é relativo de fato, né? A teoria da relatividade não ficou com Einstein lá atrás, apenas dentro do campo científico, tá certo? Da física. Não. O objetivo era alcançar o ponto mais alto possível. E o ponto mais alto possível é o relativismo moral, e que foi alcançado na sociedade. Então, hoje, para a gente exercer um cristianismo autêntico, um cristianismo puro e simples, nas palavras de C.S. Lewis, a gente tem que estar disposto a olhar a, a partir até desse livrinho dele, né? Cristianismo simples, cristianismo puro e simples, ver que tanto é um perigo o ateísmo e uma bobagem ao mesmo tempo, uma coisa pueril, quanto também é pueril, é bobagem, mas pode se tornar cadastros soltos no nosso caminhar, um cristianismo tolo, um cristianismo vazio de significado. Vazio de significado. E aí, esse despertar, esse abrir os olhos para a nova vida, para uma vida regenerada, para uma vida que vai estar em contradição com o nosso próprio, com nossos próprios desejos pecaminosos, contra aquilo que nossa família e a sociedade aprovava em nós e que agora não aprova mais, que Satanás se levanta em oposição ferrenha contra nós, né? Isso deve levar a gente a refletir a necessidade de pensarmos essas coisas e olharmos também que os problemas não nos causarão danos, prejuízos, como causa, algumas vezes, por estarmos olhando de maneira diferente da qual a Escritura nos orienta a olharmos as questões da vida, a real realidade, essa nova existência, esse abrir de olhos que tivemos dado pelo Espírito Santo, porque a, a sabedoria de Deus, conhecimento do Senhor, é o discernimento acerca das coisas, que antes eu não tinha, que antes você não tinha. Que a sociedade escravizada ao pecado, sob domínio de Satanás, não tem esse discernimento. Que a família da gente não tem esse discernimento. E quando eu falo família, eu falo até às vezes de familiares próximos, amados, que estão em igrejas sem nenhuma orientação da Escritura. E eles continuam na sua ilusão, achando que está tudo bem, que está tudo indo muito bem, né? Que está tudo certo. Né? E aí a gente vai cantando, né? Vai repetindo coisas antibíblicas, né? Rompendo em fé. A nossa fé não é nem do tamanho de um grão de alpiste, né? Que é um grão semelhante ao tamanho de um grão de mostarda lá da Bíblia. Mas como a gente não é acostumado a ver uma semente de mostarda, um milhozinho alpiste, o grão de mostarda é ainda menor do que um alpistezinho. E Jesus disse que a nossa fé não chega ao tamanho de um grãozinho mínimo, minúsculo, que é só um pontinho, né? Mas o mundo ilusório, o cristianismo ilusório, da moda, o mundo gospel, o mundo evangelical, o mundo dentro da igreja, leva a gente a achar que não, a gente está rompendo em fé, ó, beleza, tá tudo bem com a gente. Esse é um caminho bem largo, né? Esse é um caminho bem largo. Esse não é o caminho do novo nascimento, né? Esse não é o caminho do novo nascimento. E tomar muitas vezes decisões bem sérias que vai implicar nossa vida em relação à família, a trabalho, vizinhança, sociedade, e às vezes até a própria igreja onde estivemos ou onde estamos, essas decisões elas são bem difíceis de tomar, né? E eu estou falando aqui com, me permitam a aparência de arrogância, né? Ou às vezes de falsa humildade. Não é nenhum caso nem outro aqui o meu nesse momento, mas posso dizer para vocês sobre um pouquinho sobre essas coisas com causa própria, tá certo?
nos últimos 10 anos, justamente a quem muito é dado, muito será cobrado. Vocês sabem disso porque a Escritura nos alerta sobre isso. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, é claro que Deus vai oferecer questões na vida que são mais profundas, mais elevadas, na medida em que você também amadurece um pouquinho mais. Porque Ele vai te dando, na medida da sua capacidade, as provações. E aí a gente tem que pensar bem sobre que cristianismo eu tenho assumido para a minha vida, porque senão, diante dos problemas, eu vou ser um falso cristão que murmura, ou eu vou ser um verdadeiro cristão que lamenta, né? Inclusive, isso é uma das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que choram, ali é no sentido de lamento. Agora, pelo que choramos, né? Pelo que lamentamos. A diferença, outro dia eu estabeleci aqui, né, para os irmãos que não sabiam, que diferença há entre medo e temor, já que a nossa língua portuguesa coloca medo e temor como sinônimos. Teologicamente, biblicamente, são extremos opostos, tá? Medo, a experiência do medo, a gente já sabe que o medo nos afugenta. E isso eu estou falando em relação a Deus, né? O que é que causa medo em nós? A consciência do pecado. Se temos consciência do pecado, temeremos a Deus. Hoje a maneira mais prática é dizer Deus não existe, para a gente tentar calar a consciência e não sentir medo. Mas isso não vai acontecer. E quem passa por isso, né, os ateus, eles não vão admitir. Embora esteja claro, esteja evidente na vida deles, que eles vivem assustados e com raiva de Deus, né? Normalmente a gente tem raiva daquilo que a gente tem medo, não é verdade? Mas o temor, né, já que o amor de Deus em nosso coração para amar o próximo e a Ele afugenta todo medo de nós, está lá na primeira carta de João, o que deve estar em nós é o temor, que é o princípio da sabedoria. E o temor, ele não nos põe em fuga, como o medo nos põe em fuga. O temor, ele nos leva a amarmos e nos aproximarmos, né? O amor já pressupõe aproximação e relacionamento. Então, essa é a diferença. Há também essa questão, né, a ser vista de uma maneira calma, tranquila, por conceitos bíblicos e teológicos, a questão da murmuração e do lamento, tá certo? Mas não são a mesma coisa, talvez até sejam sinônimos na nossa língua, mas a Bíblia, quando foi escrito o último texto dela, depois da segunda metade do primeiro século da era cristã, já faz 1950 anos, pelo menos, o último escrito bíblico. Então, numa outra época, num outro lugar, numa outra cultura, numa outra sociedade. Então, há essas distâncias aí grandes, né? Então, a gente precisa entender lá. E lá, e então, nas escrituras, a murmuração e o lamento são coisas bem diferentes. A gente vai encontrar o próprio Senhor Jesus usando lamentações. Inclusive, tem um livro de lamentações na Bíblia, as Lamentações de Jeremias. Jesus usou de lamentações em alguns momentos. Mas lamentação não é lamúria. Lamentação não é pena de si mesmo. Lamentação não é murmurar contra as coisas que acontecem. E eu vou dizer por quê, que Deus é todo-poderoso e bom, e ao mesmo tempo o mal está presente e a gente sofre. Então, a murmuração é pecado. É pecado porque a gente está reclamando das coisas que acontecem. Ah, mas eu tenho direito, e a gente está numa sociedade cheia de direitos, né? As pessoas se sentem cheias de direitos. O social marxismo comunista, ele impingiu isso na mente da sociedade de hoje, né? Você não tem deveres, você tem direitos, né? Você não tem deveres, você tem direitos. E qualquer um que venha falar de deveres com você tem que ser visto como uma figura opressora, seja o pai, seja a mãe, começando por eles, seja os avós, seja os professores na escola, seja o governo, seja quem for, temos que acabar com toda figura opressora, repressiva, né?
porque então continua sem corrigir o filho a quem ama, tentando provar que se ama sem corrigir. E aí dá no que já deu, né? Dá no que já deu, tá certo? E infelizmente, para a maioria é um caminho sem volta. É triste dizer isso, mas eu sou um calvinista convicto e que, portanto, por ser calvinista, eu não tenho a compreensão exata, correta e perfeita da Bíblia, mas tenho a melhor visão acerca das Escrituras, tá certo? E falo isso aqui com muita humildade, com muito temor diante de Deus e tremor, e com muito respeito a todos os irmãos que não têm essa mesma perspectiva bíblica reformada e confessional, tá bom? É com temor, tremor diante de Deus, é com respeito e amor aos meus irmãos e amigos que falo isso. Mas não posso deixar de falar. Por quê? Porque, como vocês também, eu já experimentei outras coisas. Já experimentei outras vertentes, né? Minha cabeça já está quase na brancura da minha camisa aqui, já perceberam? Então, por certo, eu não nasci ontem, né? Os anos que tenho de nascimento são os anos que tenho de cristianismo, bom ou mal, certo ou errado, verdadeiro ou falso. E é claro que eu já estive, né, ainda tenho muitas coisas a aprender e algumas aprendidas a serem corrigidas. Mas eu já passei da metade da minha vida já há algum tempo, meus irmãos, tá? E essa longa jornada de mais de meio século no cristianismo já me ajudou bastante, tanto pelo que eu ouvi de quem podia ensinar, tanto pelo que eu vi nas pessoas acontecendo de certo e errado, de bom ou mal, de verdadeiro e falso, como experimentei também, tá certo? Como também experimentei. Ah, é porque o senhor nunca teve uma perspectiva pentecostal? Já tive. Católica também já. Evangélica já, também já. Liberal também, né? Agnóstica, quase lá também. Se não também, né? Gnóstica também. Né? Eu já falei do pentecostalismo, então já é uma experiência gnóstica, próprio pentecostalismo e evangelicalismo. Então, meus irmãos, a questão que deve prevalecer sobre nós não é, diante dos problemas, a gente murmurar. Coisa que às vezes eu faço, coisa que às vezes você faz também, todos nós fazemos, e é como o ímpio vive, na murmuração. Quando alguma coisa choca com as ideias, com a vida, com a concepção das coisas, né? Ao cristão está reservado a lamentação, é legítima a lamentação. Vários salmos são de lamentação, tá certo? Vários textos bíblicos são. Nós temos um livro, como eu já disse, de lamentação. Jesus teve momentos, né, de lamentação. E qual é a diferença para a murmuração? É que nós, os regenerados, lamentamos, sabemos porque estamos lamentando. Não é lamentar o sofrimento se vitimizando, porque quem faz isso é quem murmura. O murmurador, ele se vitimiza, ele é cheio de mimimi, ele é todo doloridozinho, ele é todo de cristal. Mas o cristão verdadeiro, ele é antifrágil. O cristão verdadeiro, ele lamenta. E ele sabe a diferença de lamentar e murmurar. Murmurar é se vitimizar. Lamentar é ser bem-aventurado os que choram. Choram pelo quê? Na verdade, o texto original lá de Mateus diz bem-aventurados os tristes. Tristes com o quê? Com o pecado. O cristianismo verdadeiro, meus irmãos, ele, lá em Tiago a gente encontra isso, acho que no capítulo 4. O cristianismo verdadeiro, ele nos abre os olhos e nos põe em tristeza com o pecado. O ímpio não regenerado, os cristãos aí dessa grande massa que está presente hoje na sociedade, com esses cristianismos particulares e também de grupos aí, esses cristianismos variados aí que nada tem que ver com as escrituras sagradas,
nos mostra o esforço para as pessoas demonstrar um cristianismo que depois cai. A gente, né, quem fica famoso, né, os evangélicozinhos famosos, com pouco tempo a casa cai, fica exposto ali e tal, mas aí a maioria vai tomar aquela postura, mas quem sou eu para criticar, né? Isso é hipocrisia, irmãos. Não é para você criticar mesmo, não. É para você tomar as escrituras e julgar todas as coisas. Está no final do capítulo 2 de 1 Coríntios. O homem espiritual é aquele que, ao passo de que por ninguém pode ser julgado, porque ninguém deve julgar ninguém, por outro lado, ele julga todas as coisas. E é claro que a base do julgamento é o julgamento do próprio Deus. É a Escritura que nos dá essas bases. Tá certo? Então, o verdadeiro cristão regenerado, ele não vive todo o tempo eufórico, não. Né? Maquiando a vida. Olha, desde que entrei para a igreja do cachimbo torto, a minha vida mudou. E não, quem tem que fazer a mudança é Cristo, mas uma mudança para uma nova vida, onde a gente vai ter esse misto de alegria, de regozijo pela salvação e de tristeza porque o pecado ainda habita em nós. Tá certo? Então, diante dos problemas, a gente vai entender que, embora não seja necessário um pecado específico, e tem um livro imenso na Bíblia só para mostrar que o sofrimento não tem causa em pecado específico, tem causa na queda, na depravação total, no pecado da humanidade. A nossa humanidade, ela é caída até o momento, com exceção de nós que já fomos regenerados, estamos sendo regenerados, já fomos alcançados pelo Evangelho, alcançados por Cristo. Estamos agora deixando a velha vida aos poucos, as coisas velhas se passaram e agora experimentando a nova vida, as novas coisas. Qual foi o fato aí decisório, né? O que interrompeu a velha vida e iniciou uma nova vida? O novo nascimento, a conversão. Mas isso é tudo? Não, a gente precisa de regeneração. E o que é regeneração? A nova vida. O nosso novo modus operandi, guiados pelo Espírito através das Escrituras. E aí a gente abre os olhos para enxergar a totalidade da nossa existência e a gente se depara com o fato do porquê que Cristo morreu. Morreu pelos meus pecados. E isso nos choca. E como não fosse suficiente, a gente sofre com os nossos novos pecados. E não só isso, a gente sofre porque, embora Deus, uma verdade aqui insuperável, tá? Deus é soberano. Deus é todo-poderoso. E aí não há cristão, por pior que seja, até os falsos cristãos vão concordar comigo agora. Deus é todo-poderoso. E sendo todo-poderoso, Deus também é todo amor. Deus é amoroso. Verdade. Não tem como contestar isso. Outra verdade é a gente olhar para o fato de que há o mal existe e ele está presente ao ponto de que nós continuamos pecando, ao ponto de que o mundo está de pernas para o ar, ao ponto de que nós sofremos na vida pessoal, familiar, profissional, acadêmica, social, eclesiástica. Né? A gente sofre, nós temos sofrimentos. Né? O que não pode é a gente psicologizar, né? Pegar a psicologia moderna, botar a pessoa diante de nós, fale um pouco sobre sua vida para mim. Aí depois que a pessoa pega ali vários recortes de sofrimento, ela não vai falar de coisas boas. Se ela for no psicólogo, ela vai falar de coisas que estão angustiando, vai falar de angústias. Aí depois o psicólogo vai tentar fazer aquela pessoa se sentir confortável, ignorando o fato de que nós temos essas intercorrências de sofrimentos na vida todo o tempo, porque nós somos maus essencialmente. Nós caímos. Há uma depravação total que tomou todas as dimensões da existência humana. Então, nossa humanidade é caída. E todos os seres humanos são caídos.
E como ter uma sociedade que só experimenta paz, alegria, segurança, alta educação, política sem corrupção, a não necessidade de uma polícia ostensiva. De onde vem essa saudade, se não do paraíso, de um tempo sem o pecado? Ora, irmãos, a gente precisa refletir essas coisas para a gente chegar a entender realmente o que é cristianismo. Pastor, mas se eu pensar assim, eu vou acabar sozinho. Eu sei, é um risco que você corre nesse momento. Mas Deus, ao longo do tempo, vai te mostrar o que mostrou a Elias, quando Elias achava por 3 anos de que só tinha restado ele sem se dobrar a Baal. Depois de todo o sofrimento, Deus mostrou para ele, eu ainda reservei 7.000, simbolicamente, ali uma simbologia, 7.000, um número perfeito, completo do que eu vou falar, que é o corpo místico de Cristo, a igreja invisível. Então, eu reservei 7.000 daqueles que também não, como você, não dobraram os joelhos a Baal, ao mundo. Né? Então, meus irmãos, se somos de Deus e acreditamos ser, se fomos regenerados, estamos numa nova vida, novidade de vida, né? Por que eu ainda sofro? O cristianismo, como eu disse na introdução, nunca esteve na mensagem de Cristo iludir você. Se alguém aqui está insatisfeito com o cristianismo, está num falso cristianismo, ou não entendeu nada do que Cristo propôs nos evangelhos a nós. Começa tudo de novo, volta lá, lê Mateus, Marcos, Lucas, João, tá? Especialmente Lucas, que tem uma mentalidade mais próxima da nossa, né? Um pouco mais ocidental, uma mentalidade gentílica e não judaica. E aí, lê Lucas, pelo menos, com atenção, tá? 2, 10 vezes, com atenção, tome notas, tire suas dúvidas, procure quem de fato pode ajudar, tá? Não só opinadores, mas procure aí perto de você um pastor que você sabe que é sério, que teve uma boa instrução formal, acadêmica, passou por um bom seminário, que não seja reformado, mas um seminário conservador, que não dissende de que a palavra de Deus é a Escritura e que a Escritura é a palavra de Deus, tá certo? Que a maioria não ensina isso, só diz que contém ou se torna, né? Tem perspectivas diferentes, né? Então, procure quem possa ajudar com essas questões, tá certo? Manda uma mensagem para a gente, escreve nos comentários aqui, usa aí o número do WhatsApp, fala diretamente comigo. Algumas respostas que eu vou dar para você sobre algumas perguntas eu não sei, mas eu sei como procurar a resposta mais um pouquinho do que talvez você. E a gente vai achar juntos. Tá? Então, sempre acontece de ter algum ser humano que insiste em ser menos do que um ser humano, né? Mas isso é bom para testar também o nosso amor ao próximo. É claro que uma pessoa dessa tem, tem uma vida que a gente lamenta muito, entristece muito. Ver um ser humano chegar a um ponto desse, né? Isso aqui é fundo de poço para um ser humano. Isso aqui, esse tipo de participação última aqui do chat, vem em favor do que eu estou dizendo sobre depravação total, né? Uma pessoa que cai dessa maneira talvez não tenha mais para onde cair, né? Então é lamentável ver um ser humano numa situação dessa se expor ao ridículo dessa maneira, né? Pressupõe que é uma pessoa que tem um tempo vadio. Olha só a mentalidade de alguém assim. Olha os pensamentos de alguém. A boca fala do que o coração está cheio, correto? O coração é o interior do homem. Olha o interior dessa pessoa. Então é para a gente chorar realmente diante da situação em que a nossa sociedade está, né? A gente lamenta os nossos pecados, né?
e o nosso querido amigo aqui, que se auto-intitula de bunda rachada. Eu não conheço nenhuma que não seja rachada. Então, nosso amigo aqui, né, que se auto-intitula, nosso irmãozinho aqui, bunda rachada, é, ele não é pior do que eu, né? E eu não sou melhor do que ele. Então percebam a necessidade urgente, premente na vida de todos nós, termos consciência da regeneração, termos consciência de que não é tudo a gente sair dizendo para as pessoas nos últimos 5, 10, 15 ou mais de 50 anos como eu na igreja, de que eu nasci de novo. O importante é eu ter uma nova vida que venha condizer com um novo nascimento. Né? E aí a nossa nudez não vai estar tão exposta como a do nosso amigo aqui, participante. Por quê? Porque estaremos cobertos por Cristo. Nossos pecados terão sido pagos por Cristo. Tá certo, meus irmãos? Então, a gente precisa refletir nessas coisas. São coisas inquietantes, mas nós temos uma vida inquietante. Todos nós aqui, tá? Todos nós aqui. De pastores sérios que estão me assistindo aqui, que acompanham a gente, até nosso amigo aqui, né? Que está participando aqui com a gente. E eu quero dizer que ele se sinta à vontade, tá certo? Não se sinta... É claro que a gente fala o que quer e acaba ouvindo o que não quer, mas fica tranquilo aí, cara, tá certo? Esse canal é seu também, pode usar o chat aí. Talvez o YouTube venha tirar para análise algum comentário seu aí, como às vezes acontece com algumas pessoas, mas de nossa parte, o que eu desejo para você é o que eu desejo para mim, o que eu desejo para a tua família, se você tem uma, é o que eu desejo para a minha também. Tá bom? Fica muito tranquilo aí, porque é isso que nos difere de um cristão para um não cristão, tá certo? Então, meus irmãos, e quando eu falo cristão, entenda cristão bíblico, cristão verdadeiro, tá certo? Aquele que compreende que as angústias que afligem a mim e que afligem o nosso amigo aqui, o bunda rachada, né? As nossas aflições são comuns. Como reagimos é que é diferente, tá certo? Um de nós tem esperança e o outro está no desespero, na falta de esperança. Um de nós vai murmurar, o outro vai lamentar. E o lamento se difere não só pela compreensão da natureza do sofrimento, por que sofremos, mas se difere também pela doxologia da vida. Há sempre nos lábios e no coração e na mente de um cristão bíblico verdadeiro o louvor a Deus. O louvor a Deus. Quando é que a gente cai na real de que nada faz sentido? Quando tudo que a gente tem feito até aqui não foi para a glória de Deus, porque o fim principal do homem é glorificar a Deus. E isso acontecendo, a gente passa a desfrutar dele, meus irmãos. A gente desfruta de Deus, tá certo? Então, quando a gente olha para o sofrimento e somos lembrados de que o mal está presente no mundo de um Deus totalmente poderoso e amoroso, parece que a gente está diante de uma contradição, não pode. Eu volto aqui a insistir com vocês. Não vai existir uma boa reflexão a partir de falta de perguntas ou de perguntas ruins, perguntas que já nascem comprometidas. Perguntas que já nascem comprometidas. O fato de não termos muita capacidade ainda de lidarmos com questões como essa, se Deus, ou sendo Deus, todo-poderoso e bom, por que que há o mal e o mal está presente e atua? Por que que eu sofro? Se eu pertenço a Deus, por que que eu sofro? Por que que há sofrimento? Então, irmã Ivone aqui contribuindo também. Marcão aqui com a gente.
Bom dia, primo. Deus abençoe vocês aí. Derrame graça sobre a vida de todos vocês. Esperamos estar juntos em breve. Meus irmãos, a gente precisa ter esse bom exame das coisas, porque sem a mentalidade, sem a mente de Cristo, a gente vai olhar muitas vezes alguma antinomia como uma contradição, o que não é, tá? Antinomia é quando duas verdades excludentes elas se encontram. Deus é totalmente bom e amoroso. Deus é totalmente, Deus é soberano, todo-poderoso e bom, mas o mal existe, né? E no mundo que Deus criou. Isso não é uma contradição? Bom, se não temos a mente de Cristo, é assim que nós vamos compreender. Tá? Se temos a mente de Cristo, então a gente vai analisar, a gente vai sondar a questão, a gente vai, de fato, analisar o que a gente está lidando nesse momento aqui, né? Sim, Deus é todo-poderoso. E quando questões divergentes se encontram, sendo as duas verdades, o mal existe, está presente. Mas Deus é totalmente poderoso e bom. Como é que isso fica? Bom, aí a gente tem que pensar um pouco mais profundamente. E pensar mais profundamente sobre questões que desafiam a gente, como essa, desafia bastante a gente, talvez seja um dos maiores desafios que há na nossa existência, nossa carreira humana, é perguntar: as coisas têm ou não têm sentido e propósito? Porque tem algum sentido e tem propósito, tá certo, meus irmãos? Nós não sofremos para nossa destruição, nós, os regenerados. Sofremos para nossa disciplina e crescimento. Sofremos para o nosso aprendizado. Sofremos por méritos nossos. Mas existe a mitigação da graça. Deus não deixa que o peso da sua mão se abata sobre nós totalmente. A gente sente um pouco do peso da mão justa, santa e poderosa de Deus por causa dos desvios do nosso coração. A gente sente, a gente é disciplinado, tá certo? Mas no nosso caso, a gente sofre para a glória de Deus. Jó sofreu para a glória de Deus. Veja que aquela igreja lá, satânica, dos amigos de Jó e da mulher de Jó, dizia: olha para a tua situação, esse sofrimento que você está passando, amaldiçoa aí o dia que você nasceu, vai, morre. Esse é o conselho do mundo para os que sofrem. E quando o sofrimento é experimentado por nós, sem Cristo, o que nos resta é cortar o pulso ou se pendurar numa corda, não é verdade? Mas com Cristo tudo é diferente. Porque a gente encontra sentido e propósito. O fato de que hoje passamos por lembranças por conta do sofrimento, lembranças de nossa queda e lembranças de nossa redenção, nos lembra também de que o Rei justo, santo e bom, ele ainda tem um último movimento. E eu não quero fazer um reducionismo do valor da consumação de todas as coisas, mas assisti outro tempo, não sei se era um coach, eu peguei ali, foi muito rápido, né? Foi um corte de um vídeo, não sei se o cara era pastor, não parecia muito, não sei o que é que ele era, mas eu vi que ele era cristão e se esforçou para transmitir uma mensagem cristã. No finalzinho estragou tudo de belo que ele construiu no discurso, porque ele foi pregar triunfalismo, que é uma vertente do falso cristianismo, em que você já deve ter ouvido muito crente falar assim: eu sou cabeça, não sou cauda, e não sei o quê, essas coisas triunfalistas, né? Gente que não entende o sofrimento, não abraça a cruz, não toma a sua cruz para seguir a Cristo, porque não quer negar a si mesmo. Gente que não nega a si mesmo, o que ele é, pecador, a sua natureza, não vai tomar a sua cruz e, portanto, não vai seguir a Cristo. Esqueça,
É impossível. Senão Jesus é um mentiroso. E aí ele lembrou de um quadro chamado Checkmate, eu esqueci o nome do pintor, está no Museu do Louvre, em Paris, lá na França. E num dia teve uma expedição, né, gente curiosa em arte foi lá, estudantes de arte, e no meio daquele grupo de visitantes no Louvre tinha um campeão mundial de xadrez. Enxadrista, parece, né, o competidor de xadrez. Então tinha um campeão, o cara era um mega, um super, né? Gibson aqui também com a gente, Deus abençoe a vida de Gibson, nossa irmã Adriana, os meninos. Teve mais gente aqui, eu já falei de Marcos. Cici também aqui com a gente, Vitória. Acho que para cima eu já comentei todo mundo, né? Ranchelinho tá aqui. Já falei dos demais aí. Deus abençoe a todos. E aí, enquanto eles caminhavam nos corredores ali entre os quadros, né, entre as esculturas, entre as artes ali do Louvre, aí passaram na frente desse quadro, né, onde Satanás está de um lado de um tabuleiro de xadrez, sorridente, feliz. E o nome do quadro é Checkmate. É claro que o artista que pintou, que eu ainda não consegui lembrar quem foi, ele não saberia, né? Pelo menos não saberia de xadrez o tanto quanto aquele observador da arte, que era um campeão de xadrez, campeão mundial de xadrez. E aí o grupo passou e o camarada, o campeão de xadrez, ficou ali olhando o diabo feliz, dando supostamente um checkmate, e um homem triste, cabisbaixo, dado por vencido e derrotado pelo diabo no jogo de xadrez. Talvez ele estivesse refletindo sobre a vida e fazendo essa símile, essa comparação da vida como um jogo e tal, enfim. Mas o quadro é esse, pinta isso. Um tabuleiro de xadrez, Satanás muito satisfeito de um lado, o diabo sentado satisfeito, pintado lá de vermelho com chifre, né, como é o diabo folclórico. E do outro lado um homem, um ser humano comum como nós, triste, cabisbaixo, dado por vencido pelo diabo. Essa é a perspectiva da vida, talvez, da época em que o quadro foi pintado, né? E quem não observa os movimentos da arte ao longo da história não vai entender direitinho o pensamento da sociedade, dos indivíduos em cada época, em cada lugar. Então é importante. E o guia ou a guia do museu percebeu que ele ficou para trás. O grupo já se adiantou e tal, não estou observando aqui. Você sabe, eu sou o campeão mundial de xadrez. Eu conheço, como poucas pessoas chegaram a conhecer, como é que funciona o xadrez. Eu entendo disso aí mais do que, pelo menos, todos vocês que estão aqui. E eu estou observando aqui uma coisa. Diante do diabo, que é retratado aqui como vitorioso do jogo, restou o adversário, um homem comum aqui, cabisbaixo e triste, e dado por vencido. O que é que não foi percebido por ninguém até aqui? Eu não sei se vão ter que refazer a pintura, ou o que é, mas tem uma coisa aqui, tem um erro aqui. Né? Tem um erro aqui. É que, analisando a jogada aqui, ainda resta um último movimento do rei para que o homem vença o diabo. Meus filhos, o que eu posso dizer para vocês é que sabemos, se quisermos saber sobre a criação, esse movimento já foi feito. Sabemos sobre a queda, que foi a nossa participação. Sabemos da redenção, mas ainda resta o rei fazer o último movimento. Ainda resta a consumação. O rei ainda fará o último golpe, o último movimento sobre o tabuleiro. E Satanás, embora ele esteja tripudiando, fingindo estar vencendo, a sua derrota, que já foi feita na cruz há 2000 anos,
Quando Cristo venceu a morte, exibiu Satanás e todo o principado na cruz, tirando dele nome, respeito, tudo, despojou o diabo na cruz. Isso vai ficar claro e exposto na volta real, urgente e rápida que se dará do último movimento do rei, e triunfaremos para sempre. Esse é o propósito, esse é o telos, é a finalidade do sofrimento da vida cristã verdadeira. Se você quiser continuar se iludindo com a vida cristã, de alegrias, de falsa alegria, de falsa paz, de falsa unidade, se você quiser continuar maquiando a sua vida, dando as costas para Cristo e o verdadeiro cristianismo, essa é uma decisão que pertence somente a você. Mas aqueles que, de fato, querem que se cumpra na sua vida a finalidade, o propósito final de Deus, quando triunfaremos na eternidade com Cristo, esse é o momento de você abrir os seus olhos e pedir nessa manhã que o Espírito regenerador, ele ilumine o seu coração, a sua mente, para que seja conduzido a toda a verdade de Deus, que inclui o fato de que verdadeiros cristãos, eles sofrem e até padecem por Cristo. Vamos orar? Nós te damos graças, Senhor, por esse dia e te louvamos por tua bondade imensa, infinita. Te louvamos por tua palavra. Te louvamos porque um dia o Senhor nos abriu os olhos. É verdade que aquela multidão de pastores e ovelhas e conhecidos, aquela multidão de pessoas que se diziam meus admiradores, meus irmãos, meus amigos, meus companheiros, já muitos se voltaram, ó Deus, a maioria deles contra essa verdade que a gente continua falando. Se a gente não teve mais espaço para falar onde estávamos alguns anos atrás, a gente vai continuar falando fora daquele espaço, fora das estruturas da religião formalizada, fora das instituições, fora de tudo. Nós te louvamos porque estar com Cristo desde já, estarmos no reino da luz, termos a cidadania celestial, tem se discutido muito nacionalidade, cidadania para uns e para outros, até se livrarem de algumas coisas. Nós temos cidadania celeste. Nos importamos muito com a nossa cidadania terrena. Me importa muito ser um cidadão do Estado brasileiro, mas me importa muito mais ser um cidadão dos céus. Se eu não puder, Senhor, com a tua ajuda, ser, nem que saiba um pouquinho, um bom cidadão dos céus, é porque eu seria um péssimo cidadão aqui da cidade dos homens. Então nos ajude e nos firme nessa esperança gloriosa. Temos ainda em nosso favor o último movimento do nosso rei. E esse será o golpe final contra Satanás, contra o sofrimento, contra o pecado que ainda habita em mim, contra a morte, contra tudo que se opõe a Deus. A ti seja toda a glória eternamente. Em Cristo oramos. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Seja Deus servir. O artista aqui, Ivone, encontrou aqui para mim, tem o sobrenome dele, Duchamp, tá certo? Eu não sei se eu estou falando certo, deve ser francês, se escreve D-U mesmo, Duchamp, tá? Então deve ser Duchamp, alguma coisa assim, tá certo? O quadro é isso mesmo, o checkmate, e dá para a gente refletir muita coisa importante. A coisa mais cristã dessa obra, talvez até de um não cristão, é exatamente essa, tá bom? Tá aqui, Marcel Duchamp, tá bom? Marcel Duchamp. Eu preferia jogar xadrez ao invés de cartas. Deixa eu abandonar a pintura aos 20 anos para ficar participando de campeonatos e tal. Então, ele falsificou ali a verdade, né? Mas é bom porque fica como expressão do evangelho. A falsidade, a mentira é uma cópia falsa da verdade.
dizia, né, pelo menos disse, um filósofo dinamarquês, cristão, não tinha um cristianismo 100%, né, puritano, confessional, reformado, mas era um cristão e merece o nosso respeito pela história, e não era um mau cristão para aquela época. Né? Ele dizia que a mentira é uma cópia imperfeita da verdade. Tudo que a gente encontra no mundo, se bem examinado com os olhos, com as lentes corretivas das escrituras, a gente vai ver uma falsificação da verdade no mundo dos homens, tá certo? E que nos encaminha à verdade do evangelho, tá bom? Nosso rei, ainda há um último movimento do rei, quando tudo ficará claro, quando haverá a consumação do reino de Cristo. Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos.